Foi isso. Bom dia, irmãos. Mais um grande privilégio de falar sobre temas que estão relacionados diretamente com a nossa fé. Agradeço ao pastor Arival, esse maluco beleza, que mais uma vez me permitiu falar aqui para todos vocês. A gente está lançando o livro Fomos Planejados, mas um dos assuntos que esse livro destaca é que, de fato, a nossa fé é plenamente racional. Inclusive, em relação aos dinossauros. E o tema é esse, então, olha, os dinossauros na Bíblia, na história e na ciência. Olha, tem crente que não crê em dinossauro, acha que dinossauro é de plástico. Os dinossauros, de fato, existiram na Terra. A gente tem mais evidências dos dinossauros do que sobre os imperadores romanos, por exemplo. Tem muitas e muitas evidências, várias e várias evidências que têm sido acumuladas ao longo da história, na Bíblia e na ciência. Então, os dinossauros na Bíblia, na história e na ciência, esse é o tema que eu quero discutir hoje com vocês. Bom, o que seriam dinossauros? São répteis, eles que teoricamente teriam sido extintos já há mais de 60 milhões de anos, terrestres. Mas quando eu falar dinossauro aqui, eu estarei me referindo a um grupo geral de répteis, talvez alados, talvez aquáticos também, tá bom? Só deixando claro a definição. Essa palestra é bastante baseada nessa outra, muito interessante. Se você consegue entender bem inglês, assista. Dinossauros e a Bíblia, do Jason Lisle, um astrônomo, físico, cosmólogo, e também ele é um defensor da Bíblia, de uma Bíblia literal que conta de fato histórias verdadeiras. E ele tem essa palestra, parte da minha palestra hoje é baseada na palestra dele. Bom, vamos lá. Será que temos evidências de dinossauros? Realmente dinossauros existiram? Será que a história nos conta sobre dinossauros? Irmãos, antes de eu defender de que a Bíblia realmente é literal, porque eu achava que tinha alegoria, que talvez muitas coisas da Bíblia não eram de fato fatos, mas seriam poesias, eu não estudava muito sobre dinossauros. Mas recentemente eu estive envolvido em alguns embates sobre dinossauros, talvez vocês tenham acompanhado. E eu comecei a estudar cada vez mais sobre dinossauros. Irmãos, dinossauros na história. Temos N evidências, fatos, relatos, fotos de dinossauros. Talvez nem todas sejam verdadeiras, mas se uma só for verdadeira, o que aconteceria? Os dinossauros, de fato, foram registrados na história. Vamos dar uma olhada? Eu vou falar rapidamente, são muitas evidências, eu tenho somente 1 hora, se tivesse 10 horas e 45 minutos, poderia descrever mais. Mas olha só, na realidade, dinossauros, o termo dinossauro é um termo moderno. Antigamente se referiam aos dinossauros como dragões, monstros, serpentes. E de fato nós temos espalhados ao redor do mundo vários relatos de dinossauros que obviamente com o tempo, depois que eles foram extintos, aumentaram muito os pontos e se tornaram muito parecidos com relatos de mitos. Mas é muito estranho, porque tem esses relatos de dragões, que seriam os dinossauros, por toda a Terra, vários povos, várias civilizações, na América do Sul, na América do Norte, na África, na Austrália, na Europa, na Ásia, na Oceania. Exagerei com a Oceania, obviamente. Todos os cantos, todos os lugares, muitas e muitas histórias de animais que se parecem com dinossauros, que são chamados de dragões, porque o termo dinossauro é moderno. Muitas e muitas lendas, entre aspas, de dinossauros, e elas relatam animais muito parecidos com o que a paleontologia moderna descobriu como sendo, de fato,
esses animais que hoje chamamos como dinossauros. Esses povos não tiveram contatos entre si. Não daria como, não dá para imaginar que essa história correu o mundo. Parece que ela surgiu nessas regiões. Vários e vários relatos de dragões, que são os dinossauros. Carl Sagan, inclusive, disse isso. A difusão dos mitos do dragão nas lendas folclóricas de muitas culturas provavelmente não é acidental. Sabe o que ele disse? Obviamente, ele não se rendeu ao fato de que, de fato, os dinossauros viveram junto com os homens e foram relatados historicamente. Ele disse, não, isso é uma memória evolutiva. Os nossos ancestrais, há milhões e milhões de anos, conviveram com dinossauros, não os humanos, não é? Mas os ancestrais dos humanos, e essa memória ficou registrada na nossa mente e evoluiu junto com a gente. Maldito homem que confia no homem. Parece, né, Carl Sagan, que de fato a difusão dos mitos dos dragões nas lendas folclóricas de muitas culturas provavelmente não é acidental, porque vivemos com os dinossauros. Olha, você acha aquela história de que os povos antigos tinham medo de viajar pelos mares, porque tinha ali um precipício que o mar acabava, né? E você cairia com o seu barco no vácuo, nos limites do oceano? Não, eles tinham medo de animais marinhos, grandes animais marinhos, que inclusive eram desenhados nos mapas antigos. Olha, esse cilindro de Uruk, na Mesopotâmia, exposto no Museu do Louvre, 3.000 ou 3.500 antes de Cristo, mostra figuras ali que são de quê? Dinossauros, pescoçudos, 4 patas, um réptil muito, muito parecido com dinossauros. E foram homens que fizeram esse selo. O mosaico do Nilo da Palestrina, uma cidade no leste de Roma, na Itália, mostra um animal ali muito, muito parecido com um Eotitanossucus. Esses nomes de dinossauros só as crianças que sabem, né? E olha ali, ele com hábitos aquáticos. Descobrimos os fósseis desses animais nessa região, na Europa. Inclusive, acredita-se que eles tinham hábitos aquáticos. A figura é de um animal totalmente diferente dos animais ditos modernos. Parece muito com um dinossauro. Em vasos egípcios, o que nós vemos ali? De novo, répteis pescoçudos, 4 patas com caudas longas, muito parecido com os saurópodes, ou os braquiosauros, o termo mais comum. Será que tem mais? É o mito do São Jorge que matou um dragão. Mas você vai lá na Espanha, na Capela de São Jorge, tem ali uma tapeçaria e tem um desenho do animal. Agora foram verificar esse animal, o que ele é? Ele é muito, muito parecido com o Notosaurus, um gênero extinto de réptil do período Triássico, supostamente há 240, 210 milhões de anos. Mas quem é que conhecia o bicho para ter desenhado naquela figura? Tem toda uma lenda de que São Jorge teria matado esse animal. Será que é lenda? Marco Polo, em 1271 d.C., relata nas suas viagens para a China, ele foi o primeiro que relatou a existência dos chineses para os europeus, tem toda uma história. Ele diz que lá chegando ele viu que tinha dragões, dinossauros, puxando carruagens do imperador em desfiles na China. Em 611 d.C., tem um registro histórico, um documento histórico, que um imperador chinês nomeou um alimentador de dragões. Olha, pode ser fake, não pode? Pode. Mas pode ser verdade também, não pode? Vamos dar uma olhada? Olha, o Marco Polo relata um animal com detalhes, muitos detalhes.
E esses detalhes batem com a descrição dos dinossauros modernos. Parece que não é mera coincidência. Esse aqui acho que é o mais sensacional. O dragão de Bolonha, 13 de maio de 1572, uma pessoa que estava passando por um caminho mata um animal totalmente estranho e leva para um naturalista, Ulisses Aldrovandus, um naturalista, inclusive famoso. Ele tinha um museu particular, ele relata esse animal com detalhes. E a gente olhando os detalhes desse registro histórico de um naturalista famoso da época, é um Tanistrofeus. Está aprendendo os nomes dos dinossauros, irmão? Que teria vivido no Triássico. Olha só, e bate muito bem com a descrição. Ele empalhou o bicho e deixou em exposição no seu museu particular. A descrição bate com o bicho, ele ficou exposto. É um registro histórico de um naturalista muito famoso na época. Heródotos, o pai da história. Titus Joséfos, grandes historiadores, dizem que foram na Arábia e encontraram o quê? Há um lugar na Arábia situado muito perto da cidade de... não consigo ler o nome. Buto, ao qual fui, ao ouvir falar de algumas serpentes aladas. E quando cheguei lá, vi ossos e espinhos de serpentes em quantidades que seria impossível descrever. A forma da serpente é como da cobra d'água, mas ele tem, ou ela tem, asas sem pernas, e o mais parecido possível com as asas de um morcego. Que eu saiba, Heródotos nem Joséfos, eles eram defensores do criacionismo. Eles não tinham nenhum interesse em defender ou não a existência de dinossauros, mas eles descrevem aqui um réptil alado. Tecnicamente não seria um dinossauro, mas eu estou englobando todos eles aqui. Só Heródoto? Não, Estrabão, Megástenes, dois grandes historiadores, também confirmam a existência desses répteis alados que viviam naquela região. Tem todos o relato deles aí descrevendo exatamente, no seu todo, a descrição de Heródotos. Tem moedas antigas, 400 anos antes de Cristo, com figuras de répteis alados, muito parecidos com os ramporrincos, répteis alados. Na França, nós temos muitas gravuras, principalmente em igrejas, desses répteis. E o pior, parece que ele está cuspindo fogo. Ah, não, professor, cuspir fogo não pode. Será que não? A gente vai falar sobre isso. Se prepare. Olha só. E aí, o que foram verificar? Fósseis encontrados por toda a Europa desse réptil, o Baryonyx, batem muito bem com essas gravuras e essas ilustrações, e que estão por toda a Europa, principalmente na França. Será que é mera coincidência? Ou será que a história registra de fato a existência de dinossauros? Esses aqui são esculturas chinesas, antes de Cristo. Bate muito bem com os centrossauros. Olha esse aqui, bate muito bem com os protoceratops. Sensacional, não é? Da onde eles tiraram essas figuras que batem exatamente com a anatomia desses bichos? No templo Muktinath, no Nepal, existem fontes de água com figuras de dinossauros. 108 dessas fontes com figuras, cabeças de dinossauros, jorrando água por essas cabeças. Quando é que esse templo foi construído? Há muita dúvida, mas há relatos da existência desse templo desde o século X, onde os dinossauros, teoricamente, não seriam mais conhecidos, já estariam extintos há milhões e milhões de anos. Olha a figura lá. Essa aqui é muito interessante também, no Catedral Carlisle, na Inglaterra, no túmulo do bispo Richard Bell, 1465 depois de Cristo.
os dinossauros modernos ainda não tinham sido encontrados. Você vê ali na base uma gravura no seu túmulo. Nós temos animais modernos como os morcegos, os cachorros, os peixes, os pássaros. E ali nós vemos uma figura de um animal muito parecido com um apatossauro, com os pescoços entrelaçados. Talvez seja essa forma que eles brigavam. Um templo na Camboja, construído no século XII. O que acontece nesse templo? A gente vê lá uma figura de um animal. Século XII, a gente vê uma figura de um animal encravado na parede. A gente expande um estegossauro, muito parecido com um estegossauro. Yahoo, os aborígenes australianos têm uma lenda, entre aspas, de um animal em que eles, inclusive, relatam, fazem figuras, desenhos, que parece muito um plesiosauro. Mokele Bembe, talvez você já tenha ouvido, talvez seja o relato mais famoso no Congo. Os nativos do Congo dizem que lutaram, mataram um animal muito parecido com um braquiossauro ou um cerapodes, a família geral. Você mostra uma figura de urso para eles, eles falam, não sei o que é, não sei que bicho é esse. Você mostra uma figura de um cerapode, ele fala, Mokele Bembe. Várias excursões foram feitas tentando achar esse animal. No Congo, de novo, o Congamato, um explorador chegou lá, tem todos os relatos, conversou com muitas pessoas, cada um deles conta mais ou menos a descrição do animal. Ela não é idêntica à descrição, muito bem, então eles não combinaram, mas toda a descrição bate com esse dinossauro. Este talvez seja um dos mais sensacionais também, gosto demais. Um navio pesqueiro japonês, em 1977, pescou um bicho muito parecido com um plesiosauro. Está vendo ele aí? Aqui a gente tem a foto. Ele já estava meio decomposto, tiraram várias fotos e tudo mais. Tinha um naturalista do navio que até inclusive fez os desenhos, registrou em desenho. Mas o animal começou a cheirar muito mal e eles jogaram fora. Foram avaliar, o que perceberam? Muito, muito parecido com o plesiosauro. Olha a figura do animal. Aí sabe o que os naturalistas evolucionistas disseram? Não, não era um dinossauro. Era um tubarão. Que estava meio decomposto e os pescadores japoneses se enganaram. Irmãos, pescador sabe quando pesca tubarão, não sabe? Obviamente que sabe, eles eram pescadores muito experientes, eles perceberam de pronto que pescaram um bicho totalmente surpreendente. Totalmente surpreendente. Foi tão surpreendente que quando chegou todas as evidências, o Japão lançou um selo. Os japoneses pescaram um plesiosauro. Olha aí o selo. Sensacional, não é? Aí outro dia eu vi um comentário dos evolucionistas, falou assim, até que pode ser realmente um dinossauro, mas isso não contrariaria a evolução. Há fósseis vivos como o selacanto, 200 milhões de anos, uma surpresa, mas plenamente compatível com a teoria da evolução. Gente, a única coisa que evolui nesse planeta é a teoria da evolução. Essa evolui. Achou? É plenamente compatível. Irmãos, os dinossauros foram extintos, segundo a evolução, pelo menos há 60 milhões de anos. Eles precisam desse tempo, precisam dessa extinção, que inclusive dinossauro deu origem ao quê? Galinha, pássaros. Não há como você achar que isso é compatível com a evolução. O selacanto foi encontrado nos mares, e ele aparecia nos livros de biologia como a forma transicional entre os anfíbios, os peixes e os anfíbios. Ele aparecia no livro, olha a barbatana mutante que está se transformando agora na patinha. Foram pescar, foram investigar os mares e encontraram o quê? Um selacanto de 200 milhões de anos nadando nos mares. Mais um fóssil vivo. E o selacanto de hoje é praticamente parecido com os selacantos que supostamente teriam sido extintos há 200 milhões de anos.
Num debate desse com uma evolucionista, ela disse: mas Marcos, o selacanto hoje é muito diferente do selacanto anterior. O Pirula disse que é também. Não sei se vocês acompanharam. Não, Marcos, é muito diferente. É muito diferente? Sim, ele era verde amarelado. Agora ele é o quê? Amarelo esverdeado. É praticamente igual. 200 milhões de anos. O bicho não mudou. Então, se achamos um bicho de 60 milhões de anos, achar um bicho de 200 milhões de anos, achar um bicho de 60 milhões, não está tão difícil assim, não é? Olha essa árvore, alguns slides não tive o tempo de adaptar para o português, mas essa árvore aí, esse pinheiro, oleme, é conhecido como a árvore dos dinossauros, porque teria sido extinto junto com os dinossauros, aparece na mesma camada fóssil junto com os dinossauros. E ela teria sido extinta há mais de 60 milhões de anos. Foram na Austrália e acharam o quê? A árvore viva. Então, pelo menos, alguém que viveu junto com os dinossauros já encontramos, muito bem documentado, a árvore dos dinossauros. Aí você vai para a América do Norte, os índios americanos. Olha, essa é uma gravura na caverna dos índios americanos. Que eu saiba, índio americano não defende o design inteligente. Que eu saiba, índio americano não defende o criacionismo. Mas o que eu saiba o que eu sei é que eles desenham figuras nas suas paredes, em gravuras em madeira. Olha só. Que bicho é esse, gente? Bicho moderno. Não existe. Não existe nenhum bicho moderno que bata com essa gravura. Mas existe um dinossauro, o anquilossauro. Muito, muito parecido, não é? Olha isso aqui. É uma gravura muito parecido com um braquiossauro. Olha aqui, os animais sendo caçados pelos índios norte-americanos. Você tem ali animais modernos, entre aspas, e também uma figura de um dinossauro. Olha esse aqui, em Utah, nos Estados Unidos, os índios, tem vários e vários, estou mostrando aqui só um spoiler para vocês, tá? Aí eles disseram assim, não, sabe o que é? Que tinha desenhado uma cobra, tinha desenhado um elefante, tinha desenhado não sei o quê, a água veio, lavou, só ficaram as partes do braquiossauro. Gostou dessa, irmão? Muito boa explicação. Eles também, os índios americanos também têm uma lenda lá, né? Uma lenda do Piazza, ave que devorava homens. A gente vê a descrição dos índios norte-americanos sobre essa asa, é igualzinha a de um Quetzalcoatlos. Gostou do nome, irmãos? Cada um, né? Tem um jornal nos Estados Unidos que uma vez publicou um artigo de que cowboys norte-americanos tinham matado um animal, que é esse animal, que é o Piazza, e eles descrevem o animal para o jornal, e é muito parecido com a descrição desse réptil alado. E parece que a gente tem a foto, irmãos. Olha, essa foto é muito disputada. Essa aqui é crédito da Elissa, lá em Guarapuava, que mostrou essa foto, eu não conhecia. Gente, eu fui olhar sobre essa foto e disse assim, há 30% de probabilidade que essa foto seja verdadeira. E 70% que seja falsa. Eu não sei se é falsa ou se é verdadeira, mas 30% pelo menos ela pode ser. Quando a foto é falsa, o pessoal acha que é falsa rapidinho, não acha? Olha, eu não sei se é falsa ou verdadeira, mas se for verdadeira, uau! E é o mesmo animal que os índios norte-americanos reportavam, que esses cowboys disseram que mataram. Ah, mas como que eu sei se tem ou não tem dinossauro? Ah, parece que a história apresenta algumas evidências, mas qual é o livro confiável? Qual é o livro que de fato fala a verdade? Qual é o livro que nós temos como a nossa única referência de fé? A palavra de Deus. Será que a Bíblia descreve dinossauros? Olha, em Gênesis 1:25 está escrito assim, Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. A Bíblia diz então, dinossauros existiram, a gente sabe que existiu. É incontestável, tem grandes cemitérios de dinossauro, viu, irmão? Se você não crê em dinossauro, creia.
As evidências são demais, não é de plástico. Tem cemitérios e cemitérios e cemitérios com 10 mil, 20 mil, milhões de dinossauros, tudo misturado, aquela sopa de galinha, né? Tem osso mais leve em cima, osso mais pesado embaixo. Muitas e muitas evidências de que dinossauros de fato existiram. E a Bíblia está dizendo que Deus fez segundo a sua espécie. São 60 tipos básicos de dinossauros. Olha, está vendo esse gráfico aí? São as evidências que nós temos sobre os dinossauros. Aonde está azul é evidência, aonde está em cinza claro é inferência. A evolução diz que os dinossauros evoluíram provavelmente de um único ancestral comum e se diversificou nos 60 tipos básicos, e nós temos todas essas diversificações na árvore da vida dos dinossauros. Há alguma evidência de forma transicional? Nenhuma. Qual é a evidência que nós temos? Dos bichos feitos prontos, segundo a sua espécie. Mais um golaço da Bíblia. Portanto, se eles foram feitos no Jardim do Éden, Adão e Eva conviveram com dinossauros. Está chocado, irmãos? Mas é isso que a Bíblia diz. E a gente vê no cantinho ali o quê? Um T-Rex vegano. Que agora virou a minha marca registrada, né? Não sei se vocês sabem. O T-Rex vegano. Ele era vegano porque a Bíblia diz que antes todos se alimentavam de vegetais. Não tinha picanha, irmãos. Parece que não tem ainda hoje. A Larival, falei essa, hein, gente? Irmãos, qual a palavra que a Bíblia usa para dinossauros? Tanim, no hebraico. E a gente vê, se a gente procura essa palavra na Bíblia, tem vários e vários e vários versículos. Em Isaías 51, 9 está escrito assim: desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não fostes tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? A palavra aqui que é usada é essa palavra que a gente interpreta como dragão, como dinossauro. A Bíblia está falando de dinossauro. Em Jó 7,12, sou eu o mar, ou o monstro marinho, para que me ponhas uma guarda? Em Salmo 148,7, louvem ao Senhor vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Mas talvez o exemplo mais claro de um dinossauro é quando Deus está conversando com Jó, quer convencê-lo do seu poder e da sua autoridade, e ele diz assim: veja Jó, o bimote, contemple, ele está ali. E a estrutura do verbo, o hebraico, nos mostra que Deus está falando assim: olha ele ali, veja o bimote que criei quando criei você, e que come capim como boi. Disseram que a grama teria evoluído 10 milhões de anos à frente. Descobrimos grama junto com os registros de dinossauros, mais um grande golaço da Bíblia. E aí, em Jó 40,15, a descrição, Deus vai descrevendo o animal. O animal aqui é um Serapódes, provavelmente um braquiossauro. A Bíblia descreve um braquiossauro antes da ciência moderna e a paleontologia moderna descobrirem os seus restos mortais nas rochas. Mais à frente, em Jó 41, Deus gasta 34 versículos, eu acho, descrevendo o animal que para ele é a coroa da sua criação. Ele fala: veja só o Leviatã, esse não tem para ninguém. É um bicho maravilhoso. E ele vai descrevendo, você vai ler depois em casa esse animal. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo saltam dela, das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. É Deus falando para Jó. A gente sabe exatamente que animal é esse que Deus descreveu? Tem muita controvérsia entre os criacionistas. Alguns acham que é um grande lagarto, outros um grande jacaré, a serpente do mar, um pleossauro, um cronossauro, um hidrassauro.
Mas a Bíblia descreve um animal que cuspia fogo. Dinossauros na arca. Será que os dinossauros entraram na arca? Ah, agora não, né, professor? Dinossauro T-Rex na arca? Irmãos, tem uma palestra bem legal, Arco de Dilúvio, os dinossauros, dei aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está no YouTube, já tem 250 mil visualizações, acho que vai bater logo o flow. Assista. Olha, não só entraram, como nós temos muitas e muitas evidências de que entraram. Caberiam na arca 60 espécies básicas. Dinossauro normalmente é do tamanho de uma galinha, pequenininho. O T-Rex nasce de ovo. E ele é pequeno, não é? E que idade você colocaria um T-Rex na arca? A idade do fervor reprodutivo, entre adolescência e juventude. Então, de fato, os dinossauros poderiam facilmente estar na arca e saíram da arca, encontraram um mundo totalmente hostil, se tornaram carnívoros e foram extintos de fome e frio. Dinossauros na ciência, agora sim. Olha, nós temos a história mostrando várias e várias evidências, a gente pode duvidar, talvez nem todas sejam verdadeiras, eu não sei se aquela foto é verdadeira. Se a foto é verdadeira, o crédito é meu. Se é falso, é o crédito da Elissa, né, que me mostrou essa foto. Tá bom, Elissa? Combinado. Olha só, gente, dinossauros na ciência. Será que a ciência encontrou evidências de que animais de fato existiram? Olha, talvez esse foi o achado mais sensacional em relação aos dinossauros. Já tinha muitos e muitos relatos na literatura antes da Mary Schweitzer. Mas essa Mary Schweitzer, ela é cristã. Infelizmente, evolucionista teísta. Infelizmente, evolucionista teísta. Perdeu uma grande chance, eu comento sobre isso. Mas o que aconteceu com ela? Ela encontrou um dinossauro, um osso de T-Rex, junto com outro paleontólogo lá no Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos. Um osso de T-Rex muito grande, foram buscar, não cabia no helicóptero, o que fizeram? Cortaram o osso. Eu brinco, né? Vai buscar a Ferrari, não cabe no caminhão, você corta a Ferrari em duas. Basicamente isso. Porque nunca tinham cortado o osso do T-Rex, porque era um fêmur. Porque são muito valiosos. E a gente não quer cortar, a gente quer expor no museu. Cortaram o osso de T-Rex, ela chegou no seu laboratório, ela viu que o osso de T-Rex estava fresco. Tinha células sanguíneas, vasos sanguíneos. O osso cheirava mal. Cheirava mal. A gente sabe como químico que se cheira mal é putrescina e cadaverina. E todo bom químico, biólogo treinado sabe que putrescina e cadaverina são cheiros absolutamente confirmatórios para putrescina e cadaverina. Não dá para se enganar. Cheiro de morte, a putrescina e cadaverina são compostos voláteis que ainda estavam nesse osso. Foram investigar, gente, olha, células sanguíneas dentro de um osso de dinossauro, extinto há 60 milhões de anos. Toda boa dona de casa sabe que se você colocar uma carne, um osso qualquer, com um material orgânico fora da geladeira, quanto tempo demora para degradar? 1 ano? 2 anos? 3 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 60 milhões de anos. Não dá? Olha aí, gente, tem vários e vários vídeos na internet. O Mark Armitage criou um instituto nos Estados Unidos para estudar os tecidos moles em dinossauros. Hoje já fizemos várias e várias pesquisas e já encontramos mais de 17 tipos de diferentes biomoléculas em dinossauros. Foram no registro fóssil, começaram a cortar osso de tudo quanto é bicho, começaram a investigar tudo quanto é bicho. E cada vez que a gente investiga, a gente acha mais vestígios de material orgânico. Ah, Marcos, mas a Mary Schweitzer fez um teste com a reação de Fenton. E ela viu que, ao invés de 3 dias de degradação, a proteína demorou 2 anos. Maldito homem que confia no homem. Irmãos, 3 dias passou para 2 anos. 257 vezes mais. 257 vezes mais, nós precisaríamos de pelo menos 20 milhões de vezes mais para conservar por 60 milhões de anos. A reação de Fenton é uma reação oxidante. Eu tenho artigo, eu escrevo sobre isso, eu trabalho com a reação de Fenton. Radicais livres destruiriam a matéria orgânica. Fez um crosslink, demorou por 2 anos. Sabe por que ela parou o experimento em 2 anos? Porque começou a degradar.
Não dá. Absolutamente impossível. Esses vídeos mostram, tem tecido mole? Tem. Não está mole? Está. Tem um vídeo que sequer o material do Hell Creek, do osso que foi pego lá, foi descalcificado, desmineralizado, porque uma parte do material, sim, está mineralizado e ficou no solo por alguns milhares de anos. O material, você quebra um osso de um dinossauro, um chifre de um dinossauro, ele mostra nesse vídeo do Answers in Genesis, ele pega o material, olha, nem sequer desmineralizei, e olha aqui, o material está mole, tecido mole, colágeno. Irmão, você está meio preocupado com as suas rugas, não está? É falta de colágeno. Está perdendo, está degradando. Quantos anos você tem? 60 milhões de anos? Não. Gente, após esses achados do Mary Schwartz, começaram a pipocar artigos e mais artigos e mais artigos e mais artigos ao redor do mundo. Começaram a encontrar fósseis de dinossauros com os órgãos internos preservados. Fossilizados, mineralizados? Parece que sim, mas toda a estrutura anatômica dos dinossauros. Vou mostrar algumas fotos para vocês. Será que eles estão, de fato, totalmente mineralizados? A gente não sabe. Se você descalcificar, talvez você encontre ali, como se encontraram em ossos de dinossauros, material orgânico preservado. Está vendo esse dinossauro com a carcaça vermelha? Por que sabe hoje que ele tinha uma carcaça vermelha? Porque o corante, o pigmento da pele havia sido preservado. Moléculas orgânicas, corantes. O material que deu a cor, a gente sabe, inclusive, que tinha cor. Agora, o mais espetacular, para mim, pelo menos, porque eu trabalho com proteômica, sequencio proteômica no meu laboratório, tenho equipamentos que fazem sequenciamento de proteômica, foi encontrarmos proteínas intactas de dinossauros. E aí o que fizeram com essas proteínas intactas de dinossauros? Foram fazer o proteoma do dinossauro. O sequenciamento dos peptídeos que formam essas proteínas constituídos por aminoácidos. Claro, você sabe disso, não sabe? Não. Mas olha, as suas proteínas do seu corpo são formadas por aminoácidos que estão ligados por ligações peptídicas e biopolímeros imensos. Então, uma das funções da ciência é sequenciar esses biopolímeros com técnicas, por exemplo, de espectrometria de massas. Você ioniza o peptídeo, você fragmenta e você tem alguns fragmentos característicos, a gente chama de B, Y. E aí foram fazer o sequenciamento das proteínas. Sabe o que nós descobrimos? Os peptídeos estão intactos, não estão oxidados pela reação de Fenton. Alguns aminoácidos que nós sabemos que são os que mais se degradam rapidamente estão intactos. E foram fazer o sequenciamento das proteínas, observaram uma fragmentação absolutamente consistente com peptídeos intactos. Estavam lá os fragmentos, está vendo aí? Tem um espectro, fragmentos B, fragmentos Y. Essa proteína se comporta como uma proteína fresca, absolutamente fresca. Irmãos, contra dados não há argumentos. É inquestionável. Eu aposto com qualquer um. Quem quer fazer uma aposta comigo? O meu livro Fomos Planejados contra o livro do pastor Arival, certo? 2, 3, 4, 5. Que é a coleção inteira da Ezion. Vamos apostar? Não tem como, irmãos. O dado é inquestionável. O dado, Pirula, é inquestionável. Felipe, Sacane, o dado é inquestionável. Absolutamente inquestionável que os dinossauros viveram nesse planeta que foram extintos há poucos anos, milhares, não milhões. Porque nós temos as provas, as evidências, não são inferências. Então aquela história de que há 60 milhões de anos eu acho que os dinossauros foram extintos, não tem como. O material ainda está orgânico, você nem sequer precisa descalcificar, desmineralizar. Aí você vê lá, o colágeno está elástico e plástico. Você faz um proteoma, os peptídeos estão
intactos. Mary Schweitzer, infelizmente, a sua reação de Fenton não consegue preservar as proteínas por milhões e milhões de anos, porque nem sequer os aminoácidos estão oxidados. Sensacional, não é? Você está emocionado? Eu também. Descobrimos pela ciência, mais uma vez, que a Bíblia tem razão. Irmãos, a Bíblia nunca perdeu um embate. A Bíblia nunca perdeu um embate. Quando eu entrei naquele podcast, me falaram assim: Marcos, não cita a Bíblia, porque vão dizer que você é um herege. Eu falei: claro que eu vou citar. Em todas as oportunidades que eu terei, eu citarei a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nunca perdeu um embate com a ciência, irmãos. Ela é palavra digna de toda a confiança. Vários e vários embates ocorreram na história da ciência com a Bíblia e a ciência. Quando a ciência confrontou a palavra de Deus, quem ganhou? A Bíblia. Qual está o placar? 7-1? 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. Nem golzinho de misericórdia, né? Como os alemães deixaram a gente fazer, eles dão, a Bíblia dá. É 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0, porque ela não perde. Porque ela é palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus disse: olha, serpentes do mar, um bicho que cospe fogo. E o que você faz? É verdade. O sequenciamento dos peptídeos. Olha, tem célula intacta. Mas isso é só célula? Só célula. Olha aí, da onde? Olha, isso é pele de dinossauro. Parece um bicho de 60 milhões de anos extinto, irmão. O que você acha? Mas o pior é que foram investigar com mais calma. Sabe o que encontraram? Em vários e vários outros artigos. Dá uma olhada, isso aqui é a morfologia de um dos dinossauros mais bem preservados nesse artigo que eu acabei de mostrar, da história da ciência. Tem vários e vários agora. Mumificados, múmia de 60 milhões de anos, num processo lento, gradual e sucessivo, num soterramento que seria invadido pelos decompositores. Você tem lá os órgãos internos preservados. Dá uma olhada na foto, irmãos. Percebeu os detalhes? Isso é parte interna de dinossauro. Olha isso aqui, é a parede do intestino, a pele do intestino. Olha só. Olha os detalhes. E aí nós fomos verificar se havia ainda DNA nessas células, porque temos células, temos mais de 17 tipos diferentes de biomoléculas, e sabe o que descobriram? DNA de dinossauro. DNA é aquela molécula que está no centro das nossas células, no núcleo e na mitocôndria, a Eva mitocondrial. Foram verificar se o DNA estava lá. Nós temos vários artigos hoje publicados e o DNA de fato estava. Isso aqui são microscopias mostrando o núcleo da célula. Fizeram testes de coloração com substâncias que só reagem com o DNA. E o DNA de fato estava lá. Irmãos, hoje estão pensando em fazer a desextinção dos dinossauros. O Jurassic Park pode ser que tinha razão. Sabe por que não dá para fazer a desextinção? Porque não tem uma fêmea de um animal moderno, entre aspas, parecido com um dinossauro para gestar o bicho. Mas a gente tem fragmentos do DNA. Os mamutes já está em processo a desextinção do mamute. Eles estão dizendo que daqui a poucos anos vão anunciar ao mundo um mamute desextinto. Mas o pior dos piores dos piores é que foram fazer medidas de carbono 14 em material orgânico de dinossauro. Aí foi a par das pás de cal. Porque carbono 14, a gente sabe que carbono 14 é um radioisótopo com um tempo de vida muito pequeno, 5.730 anos. E a quantidade de carbono 14 em material orgânico vivo é muito, muito baixa. E os métodos de detecção, por mais sensíveis que eles possam ser, só pegam carbono 14 até 20 mil anos. O Adalto deu uma colher de chá, 60 mil. 60 mil anos. Foram fazer a medição de carbono 14 em tecido mole, em material orgânico de dinossauro, e encontraram carbono 14.
Irmãos, nós temos o DNA, nós temos as proteínas, nós temos o sequenciamento proteômico dos dinossauros com os fragmentos B e Y. Nós temos o tingimento do DNA nas células dos dinossauros. Nós temos o quê? Carbono 14 em dinossauro. Não é uma evidência, é uma coleção de evidências que mostram claramente que dinossauros foram extintos há poucos anos. Milhares, não milhões. Maravilha. Amém, amém. Olha, você quer aprender mais sobre isso? Assista o Fé e Ciência. Irmão, desliga a TV, desliga o Netflix. Tem crente que assiste ainda novela. Irmã, a senhora assiste novela? Misericórdia. Não é? Assista IPPTV, Fé e Ciência. Olha, o biólogo Wellington Augusto dá um show, 1 hora falando sobre tecido mole, dinossauro, carbono 14 e tudo mais. Tem mais 2 paleontólogos que já confirmaram a sua presença no novo podcast Fé e Ciência, falando sobre as evidências e mais evidências. Então, irmão, talvez a Elisa esteja certa. Aumentou a probabilidade, não aumentou? Eu não sei se essa foto é fake ou não, mas ela é sensacional, né? Se foi fake, os caras fizeram muito bem. Eu vivo sonhando com o monstro do Lago Ness. Às vezes eu acordo assim, nossa, acharam o monstro do Lago Ness. E é um dinossauro. Sabia que outro dia saiu um artigo, monstro do Lago Ness. A existência é plausível, os cientistas dizem. Sabe por quê? Encontraram vários fósseis desse bicho, que é um plesiosauro, provavelmente, ao redor do Lago Ness. E olha, os cientistas dizem existência plausível. Parece que o meu sonho está mais próximo de se tornar realidade. Agora sim, Leviatã, e da sua boca sai chama. Aí você fala, mas professor, achar que um bicho cospe chama, o senhor é herege mesmo, hein? Aí os caras têm toda a autoridade para tirar uma, não é? Será, irmão? Será que tem? Será que tem? A Bíblia diz que um bicho cuspia fogo, e eu então entendo que um bicho nessa terra cuspia fogo. Pronto, e acabou. Por quê? Porque foi a Bíblia que disse. É assim que você entende a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos? Eu espero que sim. Ela falou, pronto, acabou. Por quê? Porque ela nunca perdeu um embate com a história. Ela nunca perdeu um embate com a história. Por mais absurdo que possa parecer, eu defenderei que um bicho cuspiu fogo nessa terra. Ah, mas professor, é muito estranho isso. Tem o besouro bombardeiro. Sabe o que ele faz? Ele cospe fogo. É uma mistura de hidroquinona com água oxigenada. Muito pior que fogo. Ela é extremamente oxidante. Se esse bicho tivesse sido extinto, se a Bíblia falava que tinha um besouro que soltava uma mistura incandescente de hidroquinona com água oxigenada, ninguém acreditaria. Mas ele existe. Tem as enguias, os peixes elétricos, que dão choques de 800 volts. É uma bateria absolutamente muito bem construída. Se esse bicho já tivesse extinto, o que você falaria? Não, bem. Parte da Bíblia eu acredito, parte da outra Bíblia eu não acredito, porque um bicho elétrico com 800 volts? Vagalume, usa LED, irmãos. Se a Bíblia falasse de um bicho que usava uma lampadinha de LED, pior, para se comunicar com o código Morse. Eles se comunicam com o código Morse, não é um mero piscar. Sensacional, não é? Sabe essa lagosta? No meu livro Fomos Planejados, eu falo sobre ela, a lagosta Mike Tyson. Tem um capítulo inteiro sobre essa lagosta. Sabe o que acontece com essa lagosta? Ela tem um soco tão poderoso que se você colocar ela no aquário, ela quebra o aquário. O soco dela é muito mais poderoso que o do Mike Tyson, proporcional ao humano. O soco é tão rápido que a água
evapora dentro da água. É cavitação o fenômeno. E cria uma onda de choque que mata ainda mais o bicho. Isso é absurdamente insano. Se a Bíblia falasse que tinha um bicho que dava um soco, que fazia a água ferver e quebrar o vidro, você não acreditaria se ele tivesse extinto. Mas ele está vivo. Tem plantas carnívoras. Já pensou se a Bíblia falasse assim, plantas carnívoras, o Senhor, Jó, contempla as plantas carnívoras que eu fiz, e elas já tivessem extintas? Você não acreditaria, não é? Mas se existem plantas carnívoras, o desespero dos vegetarianos. Falo sobre elas também no Fomos Planejados. Irmãos, conclusão. Dinossauros e análogos são descritos na Bíblia com nomes que obviamente não são de dinossauro, porque dinossauro é um termo moderno, dragão, serpente, monstro. Em muitos trechos da Bíblia eram chamados de dragões e eram considerados criaturas reais. Tem relato de cova, de uma caverna na China em que historiadores chegaram lá, o bicho estava guardado, eles foram lá e falaram, olha, tem um bicho guardado numa caverna aqui, o bicho é assim, 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 a gente vai olhar, um dinossauro. Tem potes de barro na América do Sul, com figuras de dinossauros. Ah, é fake. Você vai ter que negar agora uma quantidade imensa de evidências. Tudo fake. É de gente que não tinha a menor intenção de fazer coisa fake, né? Não queria defender o criacionismo, nem o design inteligente, nem o Marcos. E eram consideradas criaturas reais até há relativamente pouco tempo. Quando é que começaram a achar que era fake? Quando surge a evolução, quando surgem os milhões de anos, quando surge Darwin. Quando a gente arrasta a idade do universo para 13,8 bilhões de anos para acomodar os bilhões e bilhões de anos do darwinismo. Porque o darwinismo disse assim, dado bilhões e milhões de anos, o inevitável se torna provável. Pior, o improvável se torna provável. Pior, inevitável. Eles precisam dos bilhões de anos para fazer aquela áurea, né, de que bilhões e bilhões de anos tudo é possível. Irmão, tudo é possível em bilhões e bilhões de anos? Então, pulando, a gente chega na Lua, certo? Em bilhões e bilhões de anos, eu escrevi no livro Fomos Planejados, olha, nem com 2 eternidades, pulando você chegaria na Lua. Então, o tempo não faz milagres, irmãos, não contra. O tempo não preserva proteínas por 60 milhões de anos. Dinossauros aparecem em histórias orais, arte e literatura de várias culturas ao redor do mundo. E alguns historiadores, pai da história, e anatomistas respeitados, até os escrevem. Os dragões representam a memória coletiva, embora exagerada, dos dinossauros antes que essa palavra fosse inventada em 1841 para descrever seus restos mortais. Estes são os fatos, o resto é boato. Irmãos, agora tem uma longa lista de livros para ler, né? Eu agora entrei nesse debate. Eu defendi o quê? A parte bioquímica, né? Os mecanismos de reparo do DNA, os cromossomos, as quinesinas, aquelas coisas simples, não é? Da bioquímica. Agora entrei nesse debate, vou ler esse livro. Olha, a Bíblia estava certa acerca dos dinossauros. Nós vivemos com dinossauros. Esse livro do Answers in Genesis é sensacional, olha. As lendas sobre os dinossauros. Esse site, bem legal, ó, Genesis Park, Dragões na História. E por que esse tema entrou na pauta? Está todo mundo falando de dinossauro, está todo mundo falando da Bíblia. Por quê? Porque Deus abriu uma porta sensacional. Abriu uma porta sensacional. Meu irmão em Cristo, Rodrigo Silva, me convidou para um debate. E lá nós estivemos anunciando que a Bíblia tem razão. Depois fui no Inteligência Limitada. Depois teve o debate do século, 10 horas e 45 minutos, discutindo a racionalidade da nossa fé.
E aí o pessoal começou a fazer uns hype aí. Nossa, olha o Marcos, dinossauros na Bíblia e dragões na China. Irmãos, as evidências estão todas do nosso lado. As evidências todas do nosso lado. E aí o pessoal começou também a fazer umas gracinhas do nosso lado, não é? O colágeno mais potente do mundo, o colágeno T-Rex, mantém você jovem por até 60 milhões de anos. Com selo de qualidade do Pirula. Gostou dessa, Pirula? Foi legal, hein? Olha, eu comecei a defender o design inteligente quando essa revista lançou essa capa. Darwin, o homem que matou Deus. Eu falei, Deus ele não matou. Hoje eu sei que Darwin morreu e o nosso Deus vive, reina plenamente. Hoje eu sei que a Bíblia, eu duvidava da Bíblia, tá? Eu achava que era alegoria, sim. Que Deus tinha guiado a evolução, como os evolucionistas teístas têm pregado em todas as nossas igrejas, estão convencendo todos os pastores, batistas, presbiterianos e adventistas pelo Brasil. Eu era um evolucionista teísta, até que essa revista saiu, eu falo, cara, agora eu vou ter que estudar a evolução, vou ter que estudar a Bíblia. Quanto mais eu estudo a evolução, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me convenço que a evolução estava certa. Não, que a Bíblia estava certa. Então Darwin morreu, o nosso Deus vive. Mas eu acho que então super interessante, vocês têm que agora publicar uma nova revista com uma nova capa. Dinos, os bichos que mataram Darwin. Não gostaram dessa, irmãos? Sensacional. Ou talvez essa, Carbono 14, a criptonita de Darwin. Ao best-seller fomos planejados mais de 40 mil agora. Cópias vendidas. Adquira o seu, a gente tem aqui um compêndio de evidências que falam que um grande Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, criou a vida, criou o universo, criou a terra e os fez prontos. A terra ele nos deu de presente. O universo declara a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. O universo anuncia a obra das suas mãos. A ciência foi criada por Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. Foi Deus que criou o proteoma, gente, para que a gente pudesse sequenciar a proteína do dinossauro. Foi Deus que nos fez permitir estudar o carbono 14, para encontrar ele lá. Foi Deus que criou o DNA e as estruturas e os corantes para a gente pudéssemos ver que o DNA estava lá nas células dos dinossauros. É Deus guiando a história, Deus guiando a ciência, Deus mostrando que a Bíblia sempre teve, tem e sempre terá razão. Então, a esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, exibido e exagerado, que Ele também é, seja o nosso louvor, seja a nossa glória. A sua palavra, o nosso respeito absoluto, que a gente possa se reconverter à Bíblia e à palavra de Deus. Maldito o homem que segue o homem, que usa a ciência de homens para interpretar a Bíblia, que lê a Bíblia com Charles Darwin. A gente tem que ler Charles Darwin com a Bíblia e descobrir que a evolução nunca existiu, que a Terra é jovem, o universo é jovem, e foram chamados à existência pelo poder único e exclusivo desse grande Deus, porque Ele falou e tudo se fez, e Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Então a esse Deus toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos.